e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 48ª reunião ordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich para que faça a leitura do artigo 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 59. Os municípios, com o apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas da 47ª reunião ordinária foi enviada a todos e dessa forma eu coloco em discussão única a ata da 47ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata da 47ª reunião ordinária, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Aprovada a ata da 47ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Peti, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 84/2014, do Diese-Gapri, assunto encaminha projeto de lei. Através do presente, em anexo, encaminhamos o projeto de lei número 257/2014, com a respectiva justificativa. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 85/2014, Diese-Gapri, encaminha projeto de lei. Através do presente, em anexo, encaminhamos o projeto de lei número 261/2014, com a respectiva justificativa. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei 257/2014, do Executivo Municipal, autoriza a realizar despesa para premiação aos alunos vencedores de concurso para a criação de cartazes, cujo tema é DST HIV/AIDS, viver, amar e cuidar são as melhores formas de preservar, e dá outras providências. Ofício número 83 de 2014. Senhor presidente, em atenção ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a ampla divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, convidamos e solicitamos a Vossa Excelência a convocação para audiência pública no auditório desta Casa de Leis no dia 1º de outubro de 2014, às 9 horas, a fim de apresentarmos o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2014 e o relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2014, sendo que tínhamos, atenciosamente, a Auriane Repke, secretária municipal de Finanças. Ofício número 84/2014, senhor presidente, encaminhamos o balancete mensal do mês de agosto de 2014 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul à administração direta. Atenciosamente, a Auriane Repke, secretária de Finanças. Ofício número 106/2014, da Fundação Cultural, senhor vereador. Através desse, encaminhamos o balancete dessa Fundação Cultural, referente ao mês de agosto de 2014. Cordialmente, Braulio Hantel, presidente da Fundação Cultural. Projeto de lei 261/2014, do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Moção número 174/14, Peter Alexandre Knoibler. Moção de aplauso ao Bombocado Confeitaria pela passagem dos 30 anos de atividades. Requerimento de informação número 139/14, Marco Rodrigo Redlich, ao Executivo Municipal com cópia ao SAMAI, requerendo informações sobre matéria veiculada no jornal A Gazeta, sobre ligações com reclamações da falta d'água. Indicação número 812/14, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a ampliação no trajeto do transporte público do início do bairro Progresso com o centro até a rodovia SC 418 através do loteamento Itália. Indicação 813/14, Marco Rodrigo Redlich, sugerindo a sinalização adequada da estrada Fundão em seu trecho pavimentado, identificando as velocidades máximas permitidas no trecho. Indicação número 814/14, Marco Rodrigo Redlich, sugerindo a realização de estudo de administração, sugerindo a realização de estudo e posterior encaminhamento de alteração na tabela de vencimentos do município, visando o pagamento do piso salarial nacional aos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e veterinária. Indicação número 815/14, Marco Rodrigo Redlich, sugerindo a realização de estudo para analisar o impacto da Lei 12.997/14 sobre a função dos leituristas da autarquia, identificando se os mesmos serão contemplados pelo adicional de periculosidade, procedendo à alteração caso positivo.
Indicação número 816/14, Marco Rodrigo Redlich, sugerindo a instalação de uma faixa elevada de pedestre na Avenida São Bento, nas proximidades do Fórum. Indicação número 817/14, Peter Alexandre Knoibler, solicitando o patrulhamento e ensaiamento das ruas do lotamento San Marino do bairro Progresso. Indicação número 818/14, Claudimar Votroba, solicitando a realocação da rede de ligação de esgoto na Rua Belém, próximo ao número 822, no bairro Serra Alta. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 257 e 261 do Executivo. Para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, os balancetes de agosto da Prefeitura Municipal e da Fundação Cultural. E em discussão única, a moção número 174, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibler. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção ela tem por objetivo enaltecer o trabalho, enaltecer esse comércio aqui de São Bento do Sul, a Bombocado Confeitaria, pela passagem dos seus 30 anos aqui em São Bento do Sul. Nós temos a grata satisfação de poder participar de eventos naquela confeitaria e dizer que é mais do que um simples comércio, é também um local de encontro, um local onde as pessoas podem usufruir de um ambiente agradável e também fazer uso de grandes momentos de alegria, né, com os seus quitutes, que a Bombocado Risoles é bom, um sonho também. Então, fica aqui o registro, né, 30 anos de atividades, não são 30 anos com o mesmo dono, mas são 30 anos que está colocado ali no centro de São Bento do Sul e atendendo a comunidade de São Bento do Sul. Fica aqui o nosso aplauso a esse comércio que se mantém firme, atendendo a população de São Bento do Sul e os turistas que aqui frequentam o nosso município. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo o vereador Peter Knoibler pela iniciativa. E aí eu me recordo do falecido Marcelo Anis, que acho que foi ele que começou, não sei se foi ele que começou, acho que, se não foi, ou se não foi quase. Já falecido, também vítima da maldita doença. E era um rapaz muito gente boa. A esposa dele não mora mais em São Bento, mas mantém contato comigo muitas vezes pelo Facebook, pela internet e tal, e curte ainda os acontecimentos de São Bento. Então, eu parabenizo, concordo com a moção de aplauso e fazer essa menção ao saudoso Marcelo Anis. Hoje ele deveria ter os seus 50, 51 anos, talvez, ele faleceu muito jovem, né? E era um rapaz de muito boa índole e deixou saudades. Obrigado. Continua em discussão, o vereador Edi, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador Peter pela moção e dizer que realmente o que Vossa Excelência colocou na moção é isso, é a realidade dos fatos, né? É um estabelecimento que tem atendido assim, nós temos, quando nos dá tempo também vamos lá e temos encontrado amigos e realmente é um ponto de encontro os turistas que para cá vêm têm procurado muito esse local. Então, eu acho oportuno os cumprimentos a eles pela passagem desses 30 anos de existência aqui no nosso município. Meus cumprimentos, vereador. Em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, também congratulando o Bombocado pela passagem dos 30 anos e também o vereador Edi pela lembrança, Pete, pela lembrança, são parecidos, pela lembrança e pelos cumprimentos daquela casa. Que até peço também ao diretor da casa que essa moção de aplauso seja consignada naquele papel padrão que vemos fazendo, não nesse aqui. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a moção número 174, de autoria do vereador Pete, e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram.
Está aprovada a moção de número 174. Em discussão única, o requerimento de informação número 139, de autoria do vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem a palavra, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, esse requerimento de informação 139, ele é direcionado ao SAMAI de São Bento do Sul. Devido até à reportagem que eu já comentei um dia na Palavra Livre, que foi feita falando sobre o problema da falta d'água e a relação da falta d'água com a falta de caixas d'água dos usuários do sistema aqui em São Bento do Sul. A matéria cita alguns dados, o presidente da autarquia informou alguns dados interessantes, por exemplo, que diz que 90% das pessoas que reclamam de falta d'água em São Bento é porque não tem caixa d'água. É um dado curioso e interessante que eu não sabia que o SAMAI tinha o controle desse dado. Então, por isso que me causou curiosidade e a necessidade de fazer um pedido, um requerimento de informação para saber dos detalhes que o SAMAI usa, ou qual é o procedimento que o SAMAI usa para chegar a essa conclusão, essa informação, porque ela é interessante como um todo para o município, até para a gestão do serviço da autarquia. Então, a minha dúvida é qual é o procedimento que o SAMAI utiliza para chegar a esse valor, a esse percentual, identificando que das reclamações, 90% são de pessoas que não têm caixa d'água. E a segunda informação que eu questionei ali é porque foi informado que no último verão, de todos os problemas de vazamento, todos os problemas de falta d'água que tiveram aqui em São Bento, foram resolvidos em menos de 24 horas, que é o prazo que a lei exige. Também eu solicito informar, o SAMAI informar como que eles chegaram a se eles têm esse controle dessa medição, de quantas horas leva para resolver cada problema de falta d'água. Até porque a gente sempre teve informações de 2 dias sem água, 3 dias sem água, e pela informação da autarquia não procede, então não existiu isso no verão passado. Todos foram resolvidos em menos de 24 horas, então solicito embaso esse meu pedido de informação para saber das declarações que foram dadas, como foi chegado a esses dados. Né? Se foi dada a informação para o jornal é porque esses dados são verídicos e tem uma fonte interna de levantamento próprio do SAMAI. Em discussão, vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só quero entender qual vai ser o efeito prático dessa informação. O que isso vai aclarear para nós? Só para dizer que o SAMAI está certo, ou dizer que o SAMAI está errado, e se está errado, que está mentindo para a população. O SAMAI é um órgão, entra gestão, sai gestão, um órgão exemplar e tal. Enfim, eu não sei efetivamente, vereador Marco, o que isso vai trazer de produtivo para nós. Obrigado. Vereador, o senhor pode ter a palavra, vereador Marco. Só para justificar, então, com relação, principalmente ali a questão dos casos de falta de água resolvidos, é um dado de gestão, é um dado interessante e que é interessante que seja de conhecimento de toda a população. Se o SAMAI vem atendendo hoje esses parâmetros que dizem que em 24 horas tem que estar resolvidos, então, na verdade, a dúvida é porque eu desconhecia existir no SAMAI esse controle para informar, para poder afirmar que em 24 horas todos são resolvidos. Então, se tem, que bom que tem. E justamente é um dado de gestão. É interessante saber pela gestão eficiente que o SAMAI sempre teve. Me permita a parte, vereador. Sim. O senhor, mais do que ninguém aqui, conhece o SAMAI. Realmente, eu não sei se existe. Porque o sujeito está reclamando de água, eles vão ver se... Eu não sei se existe um registro dessas reclamações. Você acha que existe? Ou é só por telefone, por e-mail? É que eu não sei, porque às vezes, muitas vezes, as questões são informais, isso fica numa relação que não é documentada, que fica lá para fins estatísticos, mas assim, uma estatística muito por cima. É isso que eu não sei. Na verdade, dentro do SAMAI, cada registro de reclamação que existe, ele é cadastrado, ele gera uma ordem de serviço. Então, tem todos os pedidos, todas as reclamações são cadastradas, existe um cadastro disso, de falta de água também. Então, a dúvida é para você chegar nesse percentual de 90%, até porque eu questionei aquele dia da matéria, porque, na verdade, a matéria induzia a gente imaginar que
Só reclama de falta d'água quem não cumpre o seu papel de ter a caixa d'água. A gente sabe que é importante ter a caixa, isso vai evitar problemas, mas a gente sabe que não são só as pessoas que não têm caixa d'água que sofrem com falta d'água aqui na cidade. Então, para evitar que isso aconteça, por isso do pedido. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, só gostaria de perguntar ao vereador autor do requerimento, novo vereador Marco Retle, existe cadastro de todos os usuários da rede dentro da autarquia, certo? Só para entender, esse cadastro, ele traz os acontecimentos que acontecem com cada usuário, SAMAI... Cada usuário tem o seu registro, fica permanentemente toda a movimentação que foi feita, quando você vai lá, quando tem um vazamento, quando se faz um concerto, isso vai tudo na ficha de cada usuário. Então, cada um tem a sua e vai incorporando as manutenções que vão acontecendo. Porque eu faço essa pergunta porque a gente foi questionar também já por alguns usuários de que é para procurar alguém aí que conhece de instalações, para ver onde é que é o vazamento, onde é que não é. Porque a SAMAI não verifica isso aí, ela transfere para outras pessoas para que façam a verificação, vamos dizer, o excesso de gastos que tem às vezes nas residências, a SAMAI não faz. Na verdade, o SAMAI comunica ao usuário, né? Quando a medição dele dá fora do padrão, dá fora da média, é feito um comunicado de que provavelmente ele tem um vazamento, mas a busca do vazamento daí é do particular, é do usuário. Porque o que acontece muitas vezes é que a maioria dos usuários, não a maioria, mas uma boa parte dos usuários, eles têm débito automático, então eles às vezes não têm controle disso aí, né? Que às vezes há os vazamentos na residência do cara, ele não sabe lá quanto é que... Estão debitando dele lá automaticamente no final do mês, no fim ele tem alguns exemplos aí, disso aí, agora recente inclusive, de alteração assim de consumo de 3 vezes mais do que era o consumo que existia normal. Então, por causa disso, eu acho que até o SAMAI, eu vou colocar como utilidade pública, se comunicar o usuário de que, está havendo um problema lá, o senhor está pagando demais, porque pagar demais, quando o cara paga demais, todo mundo quer receber, mas eu acho que não é justo. Tem que comunicar de que está havendo um problema lá no consumo de água dele. Tá, mas era isso aí, mas eu quero lhe cumprimentar, só que vamos esperar aí a forma que o SAMAI vai nos responder isso aí. Obrigado. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento de informação 139, de autoria do vereador Marco Rodrigo Redlich, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de informação 139. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de resolução número 07, que inclui as alíneas A e B no inciso 6º do artigo 1º e que inclui inciso 7º no artigo 1º e altera artigos e incisos na resolução 18, de 17 de dezembro de 2007, que dispôs sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores Mirim. Seja lá o que quer dizer isso. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, recomendo ao plenário sua tramitação normal. Em discussão única o projeto de resolução 07. Na verdade, para justificar, antes de justificar, eu só mencionei porque eram várias alíneas, vários incisos e vários artigos, fica um tanto quanto complicado de compreender, mas é uma alteração apenas na resolução da Câmara de Vereadores Mirim. Vereador Eide, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o número de incisos, de artigos, é devido às leis. As leis trazem isso aí, nós temos que colocar. Então, essa é uma decisão da mesa diretora. E só para... Isso é relacionado à Câmara de Vereadores Mirim, que faz 2 sessões por mês, volta a fazer uma, e em vez de fazer na quinta-feira, faz na quarta-feira. Então, tem que fazer essa alteração e isso tem que constar em lei. Então, por causa disso que essa montoeira de leis aí. É que nem aquela outra emenda que a gente está fazendo aí, que também vai tramitar aí, não sei se tramita hoje ou na próxima sessão, em relação
que a nossa lei diz que aqui é proibido o prefeito concorrer à reeleição, que nós estamos mudando, tem um monte de números também lá. Muito obrigado. Continua a discussão. Vereador Pete, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, especificamente falando sobre a questão do retorno de o número de sessões dos vereadores mirins para uma sessão, quando no ano passado nós alteramos essa para 2 sessões, a pedido dos vereadores mirins daquela gestão, nós já nos preocupávamos com isso e lembro muito bem que alguns vereadores se manifestaram de criar uma obrigatoriedade e acabar gerando mais estresse do que cumprir o papel efetivamente que é o papel da Câmara Mirim, que é dar oportunidade aos jovens de participar do processo, de conhecer o processo e começar a tomar gosto pelo processo legislativo. Então, vejo que a experiência este ano não foi das mais satisfatórias, tanto é que agora estamos voltando para uma sessão mensal. Acho que é mais salutar, porque dá tempo dos vereadores mirins buscarem as suas demandas, trazerem até os assessores dos vereadores para que eles possam ajudar de uma forma mais adequada a montar os projetos de lei. Tanto é que o projeto de resolução aqui também fala sobre o papel de auxiliar ou de assessor, né, dos nossos assessores no assessoramento aos mirins também. Eu acho isso importante, porque também dá uma oportunidade de correções e de algumas limitações naquilo que não concerne a Câmara de Vereadores mirins, mas vejo que essas alterações elas são importantes e me coloco completamente favorável da forma como elas foram colocadas aqui. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, esse artigo 1º da projeto de resolução 007 estabelece justamente a situação que a assessoria parlamentar do respectivo vereador deve auxiliar nas atividades dos vereadores mirins, ajudando-os na elaboração de proposições e outras necessidades. Eu não tenho a redação original a ser alterada. Ela menciona o quê? Não constava nada. Isso foi criado, isso. É que eu vejo o seguinte. Os nossos assessores, eles realizam atividades que muitas vezes não são dentro da Câmara. Ver as situações dos bairros e tudo tal. Daqui a pouco chega o vereador mirim, que é alguma coisa da minha assessora, ela não vai poder estar naquele momento disponível. E até a gente vê, tem alguns assessores que não têm o conhecimento legislativo. Eu só fico nessa situação. Eu acho que, eu já li da parte, vereador, se o corpo administrativo da Câmara não é até às vezes, tudo bem, eu sei que a assessoria faz, mas as minhas emendas, os meus projetos, essas coisas, não é a minha assessora que faz, sou eu. Tudo bem, eu tenho mais conhecimento jurídico que minha assessora, né? Mas o trabalho que ela faz para mim é num outro viés. Eu não sei se este especificamente, mas eu lhe dou a parte, vereador Ed. Obrigado pela parte. Senhor presidente, senhores vereadores, o caso é o seguinte, que eu acho, quando nós reduzimos para uma, conforme o vereador Pete colocou, até o tempo para que os assessores tomem conhecimento das matérias que darão entrada nas sessões deles. Eu, inclusive, orientei o meu assessor para que ele vem dando apoio desde o início, ele dá o expediente aqui de manhã, de tarde e tal, ele dá para ele. Agora, para que ele coloque o visto, que está vistado embaixo, ele coloca o visto na solicitação do vereador, que passou por ele, sabe? Porque muitas vezes o assessor não toma conhecimento porque não é enviado ao próprio assessor a questão. Então, mas se enviado, eu acho que vai dar tempo de todos os assessores tomarem ciência daquilo que o vereador está apresentando, o vereador mirim, até para ajudar ele em alguma coisa, orientar. Então, isso é importante. Então, eu acho que vai dar certo isso aí e eu acho que nós temos que apoiá-los. Tá, muito obrigado pela parte. O vereador Pedro vai querer falar ainda? Não? Sob esse argumento de que de 2 cai para 1, aí tudo bem, então eu concordo com vocês. Quero manifestar também, dizer que ano passado eu fui o proponente da alteração de 1 para 2 sessões, proponente aqui, porque dos mirins foram eles que pediram, até porque, bem pelo que o vereador Pete disse, estavam com ânsia de fazer, queriam mostrar, tinham mais vontade de vir, que achavam um pouco uma vez só por mês, pediram todos, por unanimidade, que fossem 2 por mês e não 1, resolvi atender o pedido e depois alertaram que não estavam conseguindo, talvez, aquilo tudo de matéria que eles queriam para 2 por mês e tudo mais,
e aí vamos voltar e fazer apenas uma por mês. E quanto aos argumentos do vereador Fernando Malon, que também já se convenceu um pouquinho, mas só dizer também dá para fazer por e-mail, dá para fazer por outros meios, até pelas próprias redes sociais, dá para fazer, né? Então, outra, o número de indicações, requerimentos, moções que partem dos vereadores mirins não é assim nada extraordinário. Os assessores, até os próprios vereadores são capazes de dar aquela ajuda para eles de uma forma bem singela. Então, não acredito que vá melindrar, não vai haver qualquer problema. Ninguém mais querendo se manifestar? Coloco em votação o projeto de resolução 07, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o projeto de resolução 07. Solicito também ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas na prestação de contas do ano de 2013 do Clube de Radioamadores de São Bento do Sul. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, reunida no dia de hoje para análise dos documentos encaminhados pelo Clube de Radioamadores, vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação dos relatórios, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade ao Clube de Radioamadores de São Bento do Sul. Da mesma forma, se manifesta a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo pela aprovação dos relatórios e pelo fornecimento da certidão de regularidade. Coloco, então, em discussão única a prestação de contas do Clube de Radioamadores de São Bento do Sul. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a prestação de contas do Clube de Radioamadores de São Bento do Sul, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam sentados. Está aprovado a prestação de contas do Clube de Radioamadores de São Bento do Sul. Em segunda discussão, o projeto de lei 254, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto número 254, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto 254. Em segunda discussão, o projeto de lei 256, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Pois não? E presbes. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto 256, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 256. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final na emenda ao projeto legislativo 78, que altera disposições sobre as piscinas públicas na Lei 742/96, que cria o novo Código de Posturas do município e dá outras providências. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável à emenda supressiva número 001 e recomenda o plenário a sua tramitação normal. Coloco em discussão única a emenda ao projeto legislativo 78. Vereador Edi, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de minha autoria, o nobre vereador Peter Alexandre Knoll apresentou uma emenda supressiva. Eu acho importante essa emenda, eu não me ative a essa questão, que fica modificada essa redação, então. No artigo 1º, onde ele coloca que fica adicionado o parágrafo 3º, artigo 60, com a seguinte redação: os exames médicos, mesmo quando superficiais, serão individuais, não expondo o frequentador a constrangimentos. É que nós estamos alterando o Código de Postura do município em relação ao que o Código de Postura do município diz, entende? Então, nós não queremos que essas crianças que vão fazer exame médico se constranjam em ter que fazer os exames juntamente com outras crianças. Nós estamos alterando o Código de Postura, onde, se o aluno ficou
com dívida atrasada até 3 meses na piscina, o município exclui ele e chama a atenção do aluno. Então, nós estamos tirando isso aí para que quem seja comunicado são os pais sejam avisados para não constranger a criança. Porque muitas vezes acontece que a criança nem está sabendo o que está acontecendo, a situação financeira, às vezes, não é possível ser pago aquela mensalidade. Então, para que não haja esse constrangimento, a gente está fazendo esse projeto aqui de lei para que seja alterado o Código de Postura do município. E eu acho que quero cumprimentar o vereador Petti, onde ele coloca essa emenda supressiva e somos totalmente favoráveis a essa emenda supressiva. Muito obrigado. Vereador Petti, o senhor tem a palavra. Já foi bem explanado pelo vereador Edmar essa questão. Eu só queria falar a respeito do que foi suprimido, né? A redação anterior, ela meio que deixava em dúvida se os exames que não expusessem os frequentadores a constrangimentos estariam só nas dependências da piscina, mas enfim, assim a gente abrangeu de uma forma geral todos os exames com destino à utilização da piscina, independente da dependência, aonde que forem feitos os exames, seja nas dependências da piscina, ou no Nunes Gualberto, ou seja, em onde for. Simplesmente isso, e eu quero parabenizar também o vereador Edmar pela proposição da alteração, porque realmente eu suprimi um pedaço do texto, mas ele foi bem colocado e vai ao encontro daquilo que a população tem por interesse. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a emenda ao projeto legislativo 78, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda ao projeto legislativo 78. Coloco agora em segunda discussão o projeto de lei 78 com a inclusão da emenda já aprovada. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 78 com a emenda aprovada, ressaltando que, de acordo com o regimento interno da Casa, seus artigos 67, 145, 293 e o artigo 29 da Lei Orgânica, essa matéria necessita de voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Dessa forma, solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Voto também. Então, está aprovado por unanimidade, inclusive com o meu voto, o projeto de legislativo 78 com a inclusão da emenda. E encaminho o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a nova redação com a inclusão da emenda. Em segunda discussão, o projeto de lei 82, de autoria do vereador Marco Rodrigo Redlich, que dispõe sobre a concessão de isenção e autoriza o Poder Executivo a conceder remissão do IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer, seus dependentes e da outras providências. Vereador Fernando Malon, o senhor tem a palavra. Na verdade, é uma questão de ordem, senhor presidente. O nosso regimento interno estabelece, no artigo 260, diz o seguinte: as emendas e subemendas serão apresentadas à mesa ou à comissão, conforme o caso, até 24 horas antes do início da apreciação da proposição a que se refere, a não ser que sejam oferecidas por ocasião dos debates. Aí diz o parágrafo 4º desse mesmo artigo: no caso de emenda apresentada em plenário, admitir-se-á parecer verbal, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 114. Artigo 114. Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, exceto nos casos previstos em regimento. Parágrafo 2º. Para emitir parecer verbal, o relator, ao fazê-lo, indicará sempre os nomes dos membros da comissão e declarará quais os que se manifestaram favoráveis e os quais se manifestaram contrários à proposição. Eu coloco tudo isso, senhor presidente, pelo seguinte: eu sou favorável ao projeto, Vossa Excelência não estava aí na última sessão, mas nós discutimos, que eu protocolei 2 emendas, uma emenda modificativa e uma emenda supressiva. Elas foram protocoladas, mas por não estarem cortadas no papel timbrado da Câmara, não foi levado adiante. Eu fiquei de apresentar no papel timbrado, como tem que ser, bonitinho, está na sexta-feira. Acontece sexta-feira, eu fiquei a tarde inteira numa sessão, numa audiência no fórum, e não foi possível. Eu acho que a minha emenda deve ser colocada em discussão, já conversei com o vereador Marco Redlich,
já conversei com o nosso assessor jurídico, o Dr. Vanderlei Gesser. A emenda modificativa, a supressiva eu não vou apresentar agora, mas ela vai ampliar o espectro de abrangência do projeto de lei. Então, eu gostaria de apresentar em plenário a minha emenda. E aí, se for o caso, o parecer verbal favorável ou não. E aí até sugiro que seja a mesma comissão, Legislação e Justiça, e aí tem que ver, tem saúde, finanças, essas coisas todas. Então, senhor vereador, com a concordância, vendo o regimento, eu vou receber a emenda modificativa de Vossa Excelência agora, e na sequência eu suspendo a sessão para análise pelas comissões e posterior parecer verbal de todas elas. Tá certo, obrigado. Tá bem? Então, dessa feita, eu suspendo a sessão para análise da emenda modificativa ao projeto de lei apresentada pelo vereador Fernando Malon. Retomando os trabalhos, eu coloco, antes de colocar em discussão, porém, eu solicito ao vereador Ede, presidente da Comissão de Legislação e Justiça, para que emita o parecer de forma verbal à proposta de emenda de autoria do vereador Fernando Malon. A Comissão de Legislação e Justiça, de acordo com os membros, vereador Fernando Malon e vereador Dr. Tisson, a qual eu presido, nós somos favoráveis a emenda do vereador Fernando Malon. Obrigado, vereador Ede. Dessa forma, coloco em discussão única a emenda modificativa 01 ao projeto de lei do Legislativo número 82 de 2014, de autoria do vereador Fernando Malon. Claro. Senhor presidente, senhores vereadores, já tenho respeito às senhoras da Refminia que estão aqui, vieram hoje prestigiar e fazer a sua torcida, sua pressão, para que o projeto seja aprovado. Eu havia discutido na última sessão com o vereador Marco Redlich sobre fazer algumas mudanças. Na verdade, nós aumentamos o espectro de atendimento desta lei. Hoje, o que está sendo colocado é o seguinte: vai ser aprovado, será concedida isenção de IPTU ao contribuinte ou membro de sua família que comprovadamente seja portador de neoplasia maligna, câncer, com renda familiar de até 3 salários mínimos vigente no país. Aí eu botei. Para efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o dono do imóvel, o cônjuge ou o companheiro não estava colocado, nós temos N companheiros e companheiras por aí, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, às vezes tem um irmão que mora junto, os filhos e enteados solteiros dos menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Portanto, qualquer uma das pessoas que viva no teto, sob o teto do proprietário do imóvel e que tenha o câncer, essa família vai ter direito à isenção de IPTU. Aumentou bastante. O parágrafo 2º manteve a mesma coisa, é para um único imóvel, independente do tamanho. Então, aquele imóvel que está sendo usado para a moradia do doente vai ser isento de IPTU. A isenção será concedida ao imóvel que não possua débitos, quer dizer, é para o ano que vem. Tem que estar em dia até 2014, para daí pedir em 2015 para ter dali em diante. Aqui o parágrafo 4º fala que o município pode fazer averiguações, verificações, se constatar que alguma das informações prestadas não é correta, é inverídica, né? O artigo 3º fala dos documentos que precisam ser trazidos, não é grandes coisas, fazer um requerimento nas finanças, pedir o laudo médico fornecido pelo médico, que acompanha o tratamento, declaração de que o membro acometido da doença mora naquele imóvel e que a renda familiar não ultrapassa os salários mínimos, e se isso for constatado que não é correto, vai ser cassado. E aí, uma outra mudança apenas contábil financeira que vai ser para sempre para o exercício. Esse pedido, conforme o projeto do vereador Marco,
ele tem que ser renovado todo ano. Mas é uma coisa simples a ser feita e tal. Eu acho que essas mudanças fizeram com que se aumente o espectro do atendimento, e o vereador Marco Redl é uma pessoa preocupada com a situação, e obviamente a senhora sabem também, os vereadores sabem, eu também sou preocupado com essa situação da doença do câncer, e por isso que nós fizemos dessa forma. Obrigado. Peço a aprovação da emenda. Vereador Marco Redlich. Presidente, vereadores, também gostaria de agradecer a presença. Eu fiz o convite, então, para as integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eu fui conversar com a Olívia antes de apresentar o projeto aqui, até pedir o apoio da rede, ver qual é a necessidade, ou elas que estão mais no dia a dia, em contato com os pacientes, para ver se era isso mesmo, se a gente estava indo no caminho correto para conseguir implantar esse projeto de lei. Então, agradeço pela presença de vocês. E me coloco favorável à emenda do projeto. Eu conversei com o Fernando Malon, vereador, na semana passada, já me apresentou as propostas que ele tinha. Então, com relação ali ao espectro familiar, realmente ficou melhor abrangido, aumentou. Então, até para que não tivesse algum caso que às vezes era alguém que não se encaixava. Então, a principal mudança foi essa. As outras são pequenas alterações, e eu me coloco favorável à emenda do projeto. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar. Coloco em votação a emenda modificativa 01 ao projeto de lei do Legislativo 82/2014, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado a emenda modificativa 01 ao projeto de lei 82. Coloco agora em segunda discussão o projeto de lei 82 com a emenda aprovada, e que dispõe sobre a concessão de isenção e autoriza o Poder Executivo a conceder remissão do IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer, seus dependentes e da outras providências. Vereador Marco Redlich, o senhor tem a palavra. Então, presidente e vereadores, mais uma vez, então, agora, votando o projeto que foi apresentado com a emenda, eu peço a todos que votem favoráveis, que apoiem o projeto. Eu acho que São Bento precisava evoluir nesse sentido. Existem várias cidades do país que já estão evoluindo nessa questão e se adaptando para prever a isenção do IPTU. Como eu já comentei na semana passada, até no guia que eu ganhei aqui da Olívia, já existe a isenção do imposto de renda, do IPVA, do IOF, de vários impostos, mas nos municípios é necessária a adaptação da legislação municipal para que pudesse ser efetivado também essa isenção. Então, com esse projeto de lei aprovado, acredito que, se todos apoiarem, ele será aprovado, o prefeito sancionando ele, a partir de 2015 a gente vai poder ter esse resultado, que eu acho que é muito positivo, que é mais um alento para as famílias que padecem desse mal, que a gente sabe que é uma doença cruel. Então, é mais um alento para ajudar as famílias que estão sofrendo com alguma pessoa do grupo familiar com câncer. Então, eu peço a todos o apoio. Acho que a lei vem em boa hora para ajudar um pouco mais. Também agradecer a presença aqui do meu amigo e companheiro da JCI, Eloy Schlegel, que foi uma das inspirações para mim de fazer essa lei, que ele teve leucemia, foi diagnosticado com leucemia, se tratou hoje. Não sei se já dá para dizer que está curado, Eloy, mas já são alguns anos que ele lutou contra a doença e está aí firme e forte. Então, ele foi uma das inspirações, e eu acho que mais pessoas, a partir do ano que vem, podem ser beneficiadas com essa lei. Ele não teve esse benefício, mas eu espero que a partir do ano que vem todos na cidade possam ter. Vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, quando esse projeto veio para cá, a minha preocupação era com relação à legitimidade, à competência do Legislativo de fazer. O vereador Marco Redl apresentou uma decisão do STF, um recurso extraordinário, e eu me convenci. Mas eu espero que isso não sirva como uma espécie de porteira aberta para que o Legislativo possa ficar discutindo matéria tributária e começando a fazer benesses de tudo que é lado. Que nós, vereadores, sejamos muito criteriosos na eventualidade de apreciação de outros projetos. Este aqui é de inteira justiça. E por isso que eu sou favorável à aprovação desse projeto. Porque daqui a pouco a gente vai... E não só para essa legislatura, mas para futuras. Daqui a pouco vão começar a fazer isenções para quem tem um cachorro branco, para quem tem um cachorro preto, essas coisas. Não. Coisas que sejam realmente justas, necessárias, importantes,
como é o caso deste projeto do vereador Marco Reis. Então, nesse sentido, eu sou favorável. E mais uma vez eu parabenizo Vossa Excelência, última sessão hoje, está saindo com a mão lavada, digamos assim, né? E eu espero também ter podido contribuir para que esse projeto seja colocado em prática e ajude muitas pessoas que precisam de tudo que é lado aos apoios financeiro, moral, espiritual, emocional, um amigo, um abraço, as coisas todas. Obrigado. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o vereador Fernando Malon também está de parabéns, juntamente com o vereador autor do projeto, o vereador Marcos Rete. Inclusive, o Marcos, quando procurou buscar alguns pareceres já em relação a esse projeto, porque todos nós sabemos que a preocupação do vereador Fernando Malon de que demais projetos possam ser apresentados e serão vetados por vício de origem, eu acho que esse projeto é um projeto muito importante. Tanto o projeto como a própria emenda do vereador Fernando Malon, estendendo aos demais membros da família. É assim, vereador Marcos, é assim mesmo que nós temos que agir, procurando sempre beneficiar a comunidade naquilo que lhes é de direito. Então, eu acho que isso aí é uma das coisas mais justas que vai ser aprovado aqui, vereador Marcos. E nós temos certeza que o prefeito vai sancionar esse projeto, porque esse é um projeto que vem de encontro ao interesse de uma coisa que ninguém quer ter. Então, eu acho importante, e quero lhe cumprimentar, bem como quando demos o parecer e nos reunimos lá para analisar a emenda aditiva do vereador Fernando Malon, foi justamente para enriquecer mais o projeto, para atingir mais pessoas. Então, estão de parabéns, e esse é o tipo do projeto que nós sabemos que mesmo na aprovação do projeto, não vai aliviar a dor de jeito nenhum, mas nós sabemos que vai amenizar muita coisa, vai ajudar as famílias, nós temos certeza. E essa é a função do vereador Marcos. Pode ter certeza que a Câmara de Vereadores, num todo, está de parabéns em relação a esse projeto que tramita hoje aqui, e nós vamos aprovar. Muito obrigado. Vereador Votroba, o senhor tem palavra. Senhor presidente e demais vereadores, também totalmente favorável ao projeto. Parabenizar o Marco pela iniciativa aí e as emendas que o Fernando Malon fez. A gente sabe que vai ficar marcado na história de São Bento, nesse projeto aí, e a sua passagem aqui por 30 dias na Câmara, com certeza fez a diferença. E eu vou passar alguns dados aqui de como fazer esse requerimento para conseguir esse benefício, aqui junto ao projeto. Vai precisar passar na Secretaria Municipal de Finanças, solicitando a isenção, apresentando os seguintes documentos: o laudo médico, fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo o diagnóstico expressivo da doença cometida a qualquer dos membros de sua família. Declaração afirmando, sob as penas da lei, o membro da família cometido da doença que resida no imóvel objeto pedido de isenção, que a renda familiar mensal não ultrapassa o valor de 3 salários mínimos. E a cópia da documentação com foto do requerente. E a cópia da imagem cadastral do carnê do imposto do imóvel. Então, a gente sabe que as famílias passam por muita dificuldade mesmo quando tem essa doença, e nada mais correto do que um benefício desse porte. Obrigado, presidente. Muito bem, discussão. Também quero cumprimentar o vereador Marco Redlich, que provou que em 30 dias dá para fazer muita coisa, que dá para fazer a diferença. E eu tenho certeza, vereador, que esse projeto faz sim a diferença na vida de não só as pessoas diretamente atingidas pela maldita doença, mas por todos aqueles que o cercam. E digo de novo, repito, seus 30 dias aqui, só por essa lei, já são mais do que valiosos. Até porque uma lei que pega de jeito mesmo onde precisa, que nessas horas o bolso ajuda bastante. Isso o vereador Edi não vai resolver, mas vai amenizar muita dor, o sofrimento e tudo mais. Também dizer, vereador Fernando Malon, não creio que sua preocupação seja legítima, não nessa legislatura, quanto aos vereadores terem bom senso, essas coisas, porque os vereadores aqui, a gente costuma ainda
de uma forma muito tranquila, com critério, é bastante criterioso. E o senhor citou, por exemplo, aquele que tem o cachorro branco, aquele que tem o cachorro amarelo, o outro. Eu sei porque o senhor disse isso. Né? Não foi, mas eu acho que é até interessante dizer. Porque o vereador Marco Redlich, ele falou, César, é porque eu protocolei aquele projeto de lei, cópia de Araquari, para quem adotasse cães da rua, que tivesse, muito parecido com esse, só que bem menos nobre, evidentemente, o mérito da lei. E aí eu retirei, porque entendia por inconstitucional, e o vereador Marco Redlich disse o seguinte, César, pesquisei mais a fundo e vi que dá para fazer. Ou seja, a minha lei também agora dá. Mas por um bom senso também da minha parte, eu vou ter que fazer essa autocrítica, eu falei, não, eu não vou propor o meu junto com esse, não tem o menor cabimento. Porque colocar é muito, sabe? Aí é querer surfar numa onda que não é minha, e eu reconheci isso. Porém, no entanto, todavia, né, para o ano que vem, quem sabe nós conversamos. Por que ano que vem? Para dar tempo de a prefeitura também se adaptar a uma nova realidade, porque daí vai só para 2016, tendo proposto isso, até vou fazer moção pedindo ao prefeito que faça, mas porque é um bom projeto. E se a prefeitura tem receio que a arrecadação caia muito, que é um receio legítimo também, que se proteste mal pagador. Né? A gente já sabe, mais uma vez, que em Joinville tivemos o exemplo do prefeito do Deller, do PMDB, que protestou os maus pagadores e só quando avisou que ia protestar, arrecadou aos cofres públicos 5 milhões de reais. Vejam os senhores, avisou que ia protestar 5 milhões de reais. Então, se o medo é que não entre dinheiro, temos uma alternativa. Então, o senhor quer... Claro. Com relação a falar dos cachorros amarelos e brancos, não tive essa intenção. Depois que falei, depois que a palavra saiu da boca, que eu lembrei, vereador. Não teve nenhuma intenção. Mas, obviamente, que entre um projeto para dar isenção para quem adota um cachorro e para quem tem câncer, a diferença é gritante, né? E justamente que nós tenhamos bastante critério. Justamente por quê? Porque a gente, quando faz esses projetos de lei, está tirando alguma coisa dos cofres públicos a mais. Com relação aos protestos, eu conversei com o prefeito, vereador, e estão começando a fazer os protestos, já para protestar os devedores. Eu só não sei números ainda, mas já estão começando a fazer os protestos, até por conta de dificuldades financeiras e as discussões que nós tivemos nos últimos meses, e estão começando a fazer esse protesto. Eu falei para ele, faça esse protesto de uma vez, comece a cobrar mal pagador, que mal pagador não tem desculpa mesmo, né? E aí, pelo menos, o vereador Godoy fica mais calmo lá e não fica entrando para a mídia. Brincadeira. Oxe. Quem tem que ficar calmo são... eu sei. Mas não, calmo eu tô. Vou ficar mais calmo ainda quando a prefeitura... Né, eu fico mais calmo e feliz de ver que a oposição, de vez em quando, vem pautando a prefeitura, né, vem pautando as ações da prefeitura. Eu fico feliz com isso. A oposição faz um projeto que beneficia pessoas com câncer, a oposição consegue cobrar para que protestem mal pagadores. Eu fico feliz de ver a oposição pautando a prefeitura, em muitos casos, né? Fico feliz mesmo. E, mais do que nunca... Não, a situação também, o senhor fale por ela, eu falo pela oposição hoje, aqui eu falando, cada um fala pelo seu. Então, dizer que eu fico feliz e dizer, realmente, vereador Fernando Malon, vereador Marco Redlich, não era desproporcional, eu poderia propor junto, mas realmente não era adequado. Estou dizendo isso para mostrar que nós, brincadeiras à parte, como Vossa Excelência fez, discussões também à parte, muitas vezes, acho que a consonância dos nossos entendimentos aqui vem sendo muito maior do que a dissonância. Então, queria parabenizar mais uma vez o vereador Marco Redlich. Parabéns, vereador. E não havendo mais ninguém querendo usar da palavra, eu coloco em votação o projeto de lei número 82 com a emenda aprovada em votação, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 82, de autoria do vereador Marco Rodrigo Redlich. Encaminho, portanto, esse projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a nova redação. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei 255, que autoriza o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI a ressarcir parte dos gastos com financiamento ao município de São Bento do Sul. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda o plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento recomenda o plenário a sua tramitação normal. Em primeira discussão, o projeto de lei 255.
Vereador Marco Redlich. Senhor presidente e demais vereadores, eu queria me manifestar nessa primeira discussão em relação ao projeto. Esse projeto ele tem origem já em outros 2 projetos que não tramitaram, na verdade. Um foi tramitado e rejeitado, o outro foi retirado. Então, ele é a terceira vez que ele está chegando aqui a casa falando sobre essa questão de repasses do SAMAI para a Prefeitura para fazer o ressarcimento de parte dos financiamentos com esgoto sanitário. Muitas das minhas argumentações eu já coloquei na primeira discussão do outro projeto que foi retirado. Eu acho que esse projeto que veio agora, ele melhorou em relação ao anterior. O anterior, né, abriu uma porta que ia retirar muitos recursos do SAMAI por muito tempo. Esse agora que veio, de novo, ele trata de um repasse único para esse ano. Mas eu mantenho a minha posição em relação ao que eu já comentei, que eu acredito que os recursos do SAMAI, o SAMAI é uma autarquia independente, eu defendo a independência do SAMAI, a independência financeira e administrativa do SAMAI, que os recursos arrecadados pela autarquia devem ser revertidos em melhorias dentro da autarquia. Então, com relação ao mérito do projeto, eu continuo entendendo que os recursos do SAMAI seriam melhor aplicados ficando no SAMAI. Então, eu não acho que eles deveriam ir para a Prefeitura, mas eu vejo que houve um esforço em melhorar um pouco o projeto. O outro não podia nem ser discutido, eu achava complicado até discutir o anterior que estava aqui. Esse aqui se torna discutível, apesar de que eu entendo que ainda é melhor manter os recursos do SAMAI no caixa da autarquia para reverter em melhorias e benefícios diretamente à população pelo SAMAI. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito também ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto de lei 259, que autoriza a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente do município. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 259. E não havendo ninguém que queira se manifestar, informe que esse projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Por fim, coloco em primeira discussão o projeto de lei 260, que denomina Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autismo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Recomendo ao plenário a sua tramitação normal. Em primeira discussão, o projeto de lei número 260. Senhor presidente, senhores vereadores, a Prefeitura Municipal de São Bento do Sul está criando o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Autismo. Ele foi criado em 15 de janeiro de 2014, fez o decreto 453, para atender alunos com transtornos de espectro autista. Foi feito um termo de ajuste de conduta com o município, com o Ministério Público sobre isso e tal. Essa situação de autismo, isso remete ao governo 2005-2008, quando eu era prefeito, que nós tínhamos uma criança autista que a mãe buscava incessantemente atendimento pela prefeitura. E, na época, a Secretaria de Saúde comprou a ideia, através da secretária e hoje minha assessora, Adriana Rosanos, que nós fizemos no Rodolfo Berto, na Vila São Paulo, e isso ajudou muito aquela criança. Posteriormente, foi construído o Colégio Alexandre Garcia, no bairro Bemerwald, que seria um colégio para a inclusão de pessoas, de crianças com necessidades especiais. Essa ideia começou a germinar, mas depois foi abortada no governo seguinte. Manteve-se apenas, inclusive, agora nessa gestão agora, só para creche, né? Alexandre Garcia virou creche? Só? Escola ainda. Enfim. Mas
E nós vimos, os vereadores estavam presentes no desfile de 23 de setembro, nós vimos o núcleo das crianças autistas e tudo tal. É um problema que vem crescendo e o município tinha que dar atenção. E está fazendo isso e pede a aprovação desta casa. O nome que leva é da professora Maria Celeste Novak. Faleceu em 2 de maio de 2008, eu tive a honra de conhecê-la. Ela trabalhou vários anos na alfabetização infantil, na Escola Básica Municipal Professora Adélia Lutz e na Biblioteca Pública Municipal por quase 10 anos. Foi referência regional na educação de deficientes visuais, desenvolvendo desde a alfabetização até a inserção no mercado de trabalho. Gerenciou a Biblioteca Pública Municipal destinada a deficientes físicos, especialmente visuais, atendia toda a região do Planalto Norte catarinense. E assim vai. A Celeste tinha de fato um currículo invejável e uma vontade de fazer as coisas acontecerem. Infelizmente também partiu muito cedo, mas deixou a sua marca e nada mais justo fazer essa homenagem à professora Maria Celeste Novak, por isso eu peço a aprovação de Vossa Excelência. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, informo que esse projeto vai ser levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, eu passo agora o calendário das sessões ordinárias do mês de outubro, que ocorrerão nos dias 6, 13, 16, 20, 27 e 30 de outubro. Na palavra livre estão inscritos 6 vereadores, cada um disporá de até 5 minutos para seu pronunciamento. Solicito ao vereador Pete para que faça sorteio do vereador que se utilizará da tribuna. Não, senhor presidente, eu tenho um compromisso. Se abstém? Essa autorização para sair. O senhor está inscrito também? Tá. Obrigado, vereador. Vereador Fernando Malon. Para salvar a lavoura. Vereador Edi, o senhor tem a palavra.